Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é boa tarde. Como é que você tá? Que saudade. Tô muito farrapeira na frequência, né, de vídeos aqui no canal. Mas hoje estou de volta e hoje para falar um assunto assim bem interessante a respeito de discípulos que são esquecidos muitas vezes, né, por nós. É engraçado que todas as vezes que a gente pensa num discípulo de Jesus, a gente pensa em quem? Pensa no discípulo aí. Muito provavelmente você pensou em Pedro, em Tiago, ou em João, ou em Carol também. Você pode ter pensado em mim. Falando sério agora. Você pode ter pensado nesses que são mais conhecidos, né? Que são os mais famosos. Mas hoje eu quero falar pra você olhar, ter uma visão por trás dos famosos. Então, muito cuidado quando você for ler a Bíblia e sempre procurar só aquele personagem que impactou muito, sabe? E os outros personagens que são bíblicos também, você pode pensar que não tem muita importância, mas não é assim. E hoje eu vou falar a respeito de um especial aqui, que quando você descobrir realmente o que ele fez, você vai ficar, poxa, porque eu não percebi isso antes. Você parou para pensar já alguma vez a respeito do discípulo de Jesus chamado André? Muitas pessoas pensam logo em Pedro, mas sabe quem foi que levou Pedro para Jesus? Foi André. E André era um discípulo de João Batista. E depois ele deixou João Batista, né? E foi chamar Pedro para também seguir a Jesus. Olha só, um divulgador do evangelho. E o que mais André fez, mesmo sendo esse discípulo anônimo aí, que as pessoas não dão muita importância? André, ele percebe talentos escondidos, né? Como assim, Carol? Vamos ver aqui em João capítulo 6, versículo 8. Diz assim: Jesus estava prestes a fazer a multiplicação, né, daqueles pães e peixinhos. Um dos discípulos de Jesus, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus: aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Imagina naquela multidão como André não abordou aquele menino. Ele estava procurando comida para aquela multidão toda, para Jesus alimentar. Aí ele olhou o menino com aquele pouquinho, aquela quantidade pouca de comida. Aí André muito provavelmente deve ter falado assim pro menino, para tentar convencê-lo, né? Porque o menino ia ter que dar a comida dele para repartir com todo mundo. Então, pensa assim, como é que esse menino foi convencido a entregar o que ele tinha? Será que André não falou assim: olha, esses 5 pães que você tem, esses seus 2 peixinhos, na sua mão ele é pouquinho, mas na mão do mestre, na mão de Jesus, isso vai multiplicar, meu filho, vamos lá. Então ele percebe esse menino e aí incentiva esse menino a compartilhar. E o que mais a gente percebe a respeito de André? André também percebe corações aflitos, que necessitam de Jesus, que têm um desejo de conhecer Jesus. Em João 12... João capítulo 12, verso 20, mostra que alguns gentios, né, que praticavam o judaísmo, eles estavam na festa da Páscoa. Só que eles sabiam da fama de Jesus. E aí eles foram para onde? Eles se dirigiram, esses gentios, essas pessoas que estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, se dirigiram a Filipe, falaram assim: eu quero muito ver Jesus. Aí Filipe foi e falou para André. Aí André que foi levar essas pessoas até Jesus. No verso 22 diz assim: Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe comunicaram a Jesus. Então Jesus começou a falar com eles. Olha só que lindo, que interessante. André é um divulgador do evangelho, um incentivador de pessoas, um caçador de talentos e ainda percebe corações aflitos. Muito cuidado quando você for, até nos dias de hoje, quando você estiver olhando muito para os famosos. A gente conhece, por exemplo, um famosão. Então, um famoso, assim, que realmente impactou e foi uma bênção aqui pra gente, Billy Graham. Mas você queria tomar um café, se você tivesse a oportunidade, você queria tomar um café com Billy Graham ou a pessoa que discipulou Billy Graham? Nem todos são chamados para exercer um papel de influência, né, nacional ou mundial, e muitas vezes a gente se compara e se frustra. Mas o Senhor tem um propósito para cada um. Então viva o seu propósito com o Senhor. Pode ser que você não seja um evangelista grande, mas seja uma pessoa que pode, por exemplo, ensinar os seus filhos, pode ensinar seu marido, pode ensinar seu vizinho, poucas pessoas.
Então, não fique debaixo de um jugo de comparação, então achando que o seu ministério não é importante porque não é famoso. Muito pelo contrário, ele é importante sim. E pelo fato do seu ministério não ser famoso, é ótimo, porque mostra que o que você faz não é para aparecer, e sim para glorificar sempre ao Senhor. E o Senhor se agrada disso, tá bom? Então um beijo e fica com Deus.